Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React Plus, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o pós-jogo da vitória do Vasco sobre o Corinthians em São Januário. Vitória muito importante. Os gols do Cruz Maltino marcados pelo Lucas Piton e o Sforza, que fez um golaço de falta no final da partida. Com essa vitória, o Vasco chega aí aos 20 pontos na competição e nesse momento na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco jogou bem e não deu chances para o Corinthians. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino você encontra aqui no nosso canal Vascão React Plus. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Imaginar que terá uma melhora. Bom, na verdade não é nem assim, quem tem que sair, né? Quem vai entrar, né? Quem vai entrar, né? Quem vai entrar. Eu acho que o Corinthians é muito pouco você ficar assim, dependente, digamos assim, dependente. O Garro é um jogador que chegou bem, tem capacidade, hoje não jogou, faz falta. Mas o menino, o Wesley, ele oscila muito, ele é bom jogador, tem potencial, todos nós já vimos, mas o Corinthians ficar dependendo dele para resolver, para fazer jogadas, é muito pouco para o time do Corinthians, até porque não é a responsabilidade que tem que ser dada ao menino. O Alberto sempre oscilando, desde que chegou o Corinthians, não é que você não possa... O 9, num time como o Corinthians, é aquela garantia de gols que você precisa de um 9. Ainda mais num time assim, exato, né? Num time desse. Então, por exemplo, o Vasco é um time que tem dificuldades técnicas de criar, tá melhor, mas tem um centroavante, se a bola chegar ali, ele faz. Entendeu? Então, isso faz a diferença. Então, eu acho que o Corinthians depende mais da chegada de jogadores do que tem que sair esse ou aquele jogador. Eu acho que com os que estão, muito difícil salvar. Agora, chegando jogadores, principalmente, eu vejo na parte da frente. Tem que chegar jogadores na parte da frente, porque é um time sem criatividade, um time que mete pouco medo em qualquer adversário. O Vasco não sofreu, que também não é excelente time, não sofreu os 90 minutos jogando contra o Corinthians. Eu acho que é pouco para uma equipe como o Corinthians. Então, acho que o problema não estão nos que estão dentro de campo, não. Tem que chegar muita gente. E tem que chegar, né? O André, o Zupa fala, ainda mais num time como esse, a gente precisa de um 9 que funcione e que seja mais eficiente. Só que a gente pode pensar o contrário, o 9 não é eficiente porque tem um time como esse, né? Porque na verdade não é um time, né? Se você for pensar, é um elenco muito mal montado, né? É um resultado de ideias ruins, de trocas mal feitas. Eu não estou falando de troca de um jogador pelo outro, mas de operações que foram feitas do ano passado para cá, que chegaram a esse time que a gente tem visto, né? O resultado final dos jogadores que saíram e aqueles que chegaram. E a direção atual do Corinthians, ela é uma direção tão incapaz e tão irresponsável que, se a gente fizer um exercício e começar a voltar e lembrar de coisas que foram ditas antes da temporada começar, exatamente no momento em que algumas operações estavam sendo feitas, jogadores como Renato Augusto saindo do Corinthians, campeonato estadual em andamento, aquilo que as pessoas que comandam o Corinthians disseram naquela época sobre como seria o ano, o que o Corinthians seria capaz de fazer. Eu nem estou falando de acabou a festa, eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo o Corinthians será protagonista daqui para frente em todos os campeonatos que disputar. E, de certo modo, é verdade, né? Porque para ser protagonista, não necessariamente você precisa fazer um bom trabalho. Ser protagonista é aquele sobre quem todo mundo fala, né? Que gera mais repercussão. Talvez o presidente Augusto Melo tenha dito exatamente isso. O Corinthians vai lutar para não cair, mas todo mundo vai falar no Corinthians o ano inteiro. Talvez tenha sido esse o plano, né? Na hora, eu imaginei que ele estava falando outra coisa. E eu falei, não é possível, olha o elenco que ele está produzindo para vestir a camisa do Corinthians nesse calendário difícil, olha os adversários. E aí a gente começa a entender por que certas coisas são ditas, né? Aonde está o método, aquilo que a gente comenta aqui há tanto tempo, são declarações de impacto para suavizar o momento, contentar as pessoas que não pensam,
Porque aquelas que pensam, quando o tempo der uma volta, 2 voltas, 3, vão lembrar. A maioria não vai. A maioria não vai lembrar do que foi dito, mas está aí o produto final com a camisa do Corinthians. E não tem uma equipe de futebol. E vão saindo treinadores e vão chegando, agora chega mais uma comissão técnica, para trabalhar com um elenco que é basicamente o mesmo, embora alguns jogadores vão chegar, nenhum deles, absolutamente nenhum deles, com capacidade individual para gerar algum tipo de impacto. Mas talvez, como disse o Gustavo, por serem novas peças, com uma nova comissão técnica, surjam ideias. O Corinthians não tem ideia. A única coisa que o time do Corinthians sabe fazer hoje é correr e lutar. Isso o time faz. Foi assim que o Corinthians empatou alguns jogos. O jogo contra o Atlético Paranaense, que foi o último gol fora de casa, o gol de peito do Kaká, na bola que voltou da trave, foi um jogo em que o Corinthians não merecia perder. Sim. Então, aquele gol fez justiça ao jogo, porque o Corinthians lutou num lugar onde era difícil jogar, o Atlético Paranaense muito superior tecnicamente, como equipe então nem se fala. Agora, disso não dá para reclamar, que os jogadores que têm entrado em campo não têm se empenhado. Isso os jogadores fazem, o time do Corinthians faz. Mas até isso faz desorganizadamente, porque até agora a temporada já está. Estamos nos encaminhando para metade do Campeonato Brasileiro e o Corinthians não é um time de futebol. Talvez com o Ramon Dias seja, mas eu não acho que... O que é que mudou no Vasco que a gente consegue ver 3 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota nos últimos 5 jogos? O que é que a gente consegue olhar e falar assim, foi isso aqui? Sim, é claro que nunca é uma coisa só, né? Mas o que o Rafael Paiva deu de sentido para essa equipe foi mudar um pouco o perfil. O Vasco hoje é um time muito mais físico. Então ele mudou peças no meio-campo, montou a dupla com o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, que tem um papel tático importante, não só na contenção, mas quando o Vasco tem a bola, muitas vezes ele guarda mais do lado esquerdo para liberar o Piton para subir bastante. E sem bola, ele é um homem muito forte para fechar o centro do campo junto com o Hugo Moura. O Vasco vinha jogando com o Galdames, um jogador que foi elogiado quando chegou na última temporada, mas que vinha entregando uma intensidade mais baixa na marcação. O Vasco era um time permissivo. Então o Vasco passou a ser um time mais físico. O David passou a ganhar espaço no ataque. Não que eu acho o David um grande jogador, nem me agrada muito. Mas dentro dessa premissa de ser um time mais forte fisicamente, já que não dá para ser superior aos outros muito na parte técnica, e os jogadores mais técnicos que o Vasco tem não estavam entregando, o Watson não vinha muito bem, e o Payet tá nessa de machuca, volta, não consegue jogar, que é o jogador mais técnico que o Vasco da Gama tem, o Vasco passou a ser um time mais forte, de imposição através da parte física. E se organizou a partir daí e começou a funcionar. Então, assim, isso acaba gerando confiança. Então, o Paulo Henrique, né, o Piton estava machucado, o Leandrinho chegou a jogar. O Paulo Henrique ganhou confiança, os volantes ganharam confiança, o Maicon, zagueiro, um time mais protegido, ficou menos exposto. Ele que era um cara que não estava bem e estava marcado pela torcida, passou a ganhar confiança. Aí o Léo Jardim também já começa a ter mais confiança. Então o time se fortalece a partir daí. Então se fortaleceu fisicamente, se protegeu melhor, ganhou confiança. Aos poucos está reconquistando a confiança, perdão pela redundância, do torcedor, que passa a acreditar mais, e as coisas vão pouco a pouco acontecendo. Então mudou um pouco o perfil. É um time mais forte e um time mais confiável, mais confiante também, e vem merecendo os resultados que vem conquistando. Eu não me lembro exatamente da posição do Vasco na classificação quando começou-se a se falar sobre Felipe Coutinho. Mas na época, o que se falava era um time meio sem perspectivas, a derrota por goleada para o Flamengo, aquele resultado dramático. E vamos falar a verdade, né? O treinador que estreou naquele dia e durou mais 3 jogos, ele caiu por causa daquele jogo, né? Ele não sobreviveu aos ferimentos sofridos naquele dia. Talvez caísse depois, mas ele suportaria por mais algum tempo. Isso. Né? Mas também não conseguir nenhum ponto é algo que também chama a atenção. Exato. Mas era o que se falava sobre o Vasco, problema de SAF versus clube social, né? Aquela briga toda que permanece. Mas veja como o resultado é soberano para filtrar qualquer tipo de coisa. Aí o Vasco, naquele jogo contra o São Paulo, já com o treinador interino que comanda o time até hoje, começa uma arrancada, a gente não sabia naquele momento, embora o resultado tenha sido
sonoro o suficiente para você falar, opa, alguma coisa pode estar começando. E, de fato, começou. 5 rodadas depois, o Vasco está aí na parte de cima da tabela, já na primeira metade, e o Felipe Coutinho, oficialmente contratado, vai chegar. Vejam a diferença de um jogador como ele chegar agora. É isso. Que o Vasco tem essa boa sequência, está na metade da tabela, na região da metade da tabela, em relação a se ele chegasse na situação que o Corinthians está, por exemplo. O ambiente onde ele vai ser inserido é outro. O que vai ser cobrado dele, o nível de pressão que ele vai sentir mesmo antes de estrear e aquilo que ele pode fazer num time que aparentemente está estabilizado. Ele chega para ser a mais, certo? Ele chega para dar talvez aquilo que o Vasco não tem. Não vem para resolver. Não vem para salvar. Não vem para resolver um problema gigante. Ainda mais um cara como o Coutinho, que é um cara muito para dentro, um cara calado, então, assim, na dele, né? É muito feliz o momento em que ele chega, porque o Vasco se distanciou do problema da classificação. Não dá para falar que o campeonato do Vasco agora é de Copa Sul-Americana para cima, tem mais de um turno inteiro, mas o ambiente e o que se fala, o problema interno de administração continua. Claro. É a mesma coisa. Sim. Talvez um outro assunto vai contratar um técnico ou não. Sim. Só que mais um resultado como esse... Agora não vai. Você não tem nem coragem de mexer no Rafael Paiva. Agora não pode contratar o aspecto do ambiente, eu acho que foi muito importante, porque os noticiários do Vasco era só crise de 777 com a presidência e só se falava disso. Djalma, no dia que o Vasco ganha do São Paulo, a torcida organizada tinha pedido para o torcedor não entrar em São Januário. Os torcedores não foram, tinham sido 4.000 torcedores, alguma coisa assim em São Januário. Então, esse ambiente mais calmo. E eu acho que o treinador ele foi muito inteligente de colocar o Vasco jogando com as possibilidades que o Vasco tem. Porque o Vasco, antes, ele até jogava um pouco melhor, mas ficava muito exposto. Era mais fácil fazer gol no Vasco. Agora, ele não tenta, quando jogar, principalmente em casa, não tenta se impor tanto no jogo, tomar tanto a iniciativa do jogo, mas, em compensação, você vê o jogo, não tem levado tantos gols. Então, o Vasco está um time mais seguro, não jogando, vamos dizer assim, como o Vasco deveria jogar dentro da sua casa, impondo o jogo, indo para cima, mas sabendo o que tem, o material humano. E agora, com a janela, de repente, com a chegada do Coutinho, outro jogador, pode ser que o time suba de patamar. Como está hoje, eu acho que o treinador foi muito feliz. É por isso que, às vezes, é importante demais quem está no ambiente assumir nos momentos difíceis do que chegar um cara de outro país que ele não sabe nada daqui. Foi o que aconteceu com o treinador. De repente, o treinador que veio, até pode ser um bom treinador, mas você chega, exatamente, num ambiente conturbado. Perde um jogo daquele contra o Flamengo, e não dá para o cara nem colocar suas ideias. Na estreia, no primeiro jogo, aí o Álvaro Pacheco vou aqui encontrar com o Flamengo no Maracanã, imagina. Então, aí leva o que leva, chega e fica tonto, não se encontra mais. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor do Vasco não pode se empolgar também com esse time, não. O time tem que estar alerta, o Vasco tem que estar alerta o campeonato inteiro. Exatamente, não é um time que o torcedor vai sonhar em coisas grandes, não. E foi justamente por estar alerta que o Vasco conseguiu sair da situação que estava. Então tem que continuar alerta. E em relação ao treinador, ao Rafael Paiva, assim, é claro que na teoria o Vasco precisaria de uma comissão técnica formada, um técnico que tocasse o trabalho. Mas o encaixe que o trabalho teve agora, a sequência que o Vasco teve agora, e não só os resultados, mas o porquê dos resultados, a gente viu uma transformação no perfil do time, agora não é hora de mexer. Se for para contratar um técnico, tem que, entre aspas, esperar esse encanto, essa fase passar. Porque mexer agora corre o risco de as coisas piorarem. Né? Então, as coisas estão indo bem. Agora é hora de deixar como está e ir observando jogo a jogo para ver se e quando a diretoria tem que agir para buscar uma comissão técnica. Eu já vou chamar o Coutinho, a apresentação dele, o anúncio dele, porque ele vai ser apresentado ainda. Mas eu queria antes só a tua opinião, Djalma, sobre o Rafael Paiva, se ele deve continuar, se é assim que tem que continuar até o final da temporada. Isso era porque também, assim, passar muito tempo com o Rafael Paiva, vamos ver qual é. Daqui a 10 jogos aí ele começa a ter uma oscilação e trocar também precisa... Marcela, sinceramente, eu tenho
pena do meu amigo Pedrinho essa hora, porque eu estava conversando com o Zupac ali fora, porque é uma situação complicada. O treinador assume o time, mas assim, quando ele assume, já é claro para todo mundo, vai vir um treinador, mas ele vai acertar o time está jogando bem, o time está crescendo de produção. Ganhando, né? Ganhou fora do Inter, ganha em casa do Corinthians. O que você faz? O Pedrinho tá lá, tem que contratar um treinador, ele aí contrata, o time cai de rendimento, ou seja, pro presidente agora é uma situação difícil, porque ele tinha o objetivo de contratar, que já foi atrás de nomes, né, que a gente sabe, e agora, eu, sinceramente, nesse momento, eu permaneceria com o treinador. Eu permaneceria com o treinador, porque o trabalho está sendo bem feito. Ele já está lá há muito tempo, conhece os jogadores. O Vasco, na minha opinião, né, não vai aspirar Libertadores, na minha opinião. Então, seguir o trabalho, dar sequência para continuar nessa toada. E com os jogadores, com o Coutinho, pode ser que suba de patamar, que aí o time vai ganhar mais criatividade. O Coutinho, acho que tem muito a somar para essa equipe do Vasco. A Sul-Americana tá bom, porque no ano passado foi do jeito que foi. Se chegar uma Sul-Americana ali, tá bom demais. E o André Kfouri costuma dizer que é a decisão mais difícil que se Não, é que eu penso pelo outro lado, que é assim, as pessoas que trabalham no Vasco estão conversando, né, no mercado, com possíveis treinadores. Não é possível que... A essa altura eu já não sei mais. Eu já não sei também. Alguma coisa já aconteceu. Sim. Pode ter diminuído nas últimas semanas, nos últimos dias, não tem nem tanto tempo assim. Mas eu fico pensando, nessas conversas, e eu imagino que essas conversas são com técnicos mais experientes do que o Paiva, com gente mais estabelecida, porque senão deixa o Paiva, não precisa nem pensar, né? E aí você fala o que para um treinador que você está querendo contratar para trabalhar no Vasco agora? Espera só um pouquinho, porque as coisas estão boas, o Paiva está dando um jeito aqui, os jogadores gostam dele, o time está jogando bem. E você se coloca numa situação que é difícil. Alguém vai ficar te esperando, dorme com o celular ligado, eu vou te ligar e você assume. Não é assim que funciona. Né? As pessoas também têm o direito de tocar, pensando nos treinadores, a sua carreira e não ficar à disposição. Por exemplo, o senhor Ramon Dias deu um ultimato no Corinthians, que estava enrolando. Verdade. Por causa do Carille e tal, conhece mais o clube, o Carille quer vir para o Corinthians, mas tem a situação no Santos, até que o empresário dele falou, olha, o prazo para responder é segunda-feira. É sim ou não até segunda. Né? Então, é difícil a situação do Pedrinho e é uma coisa eu imagino, de muita sensibilidade. Para medir o ambiente interno, não perguntar aos jogadores o que eles acham, mas entender o que eles estão achando. É óbvio que o grupo de jogadores precisa ser ouvido. Não assim, vocês querem que esse técnico continue? Não é assim. É entender como que é o dia a dia. Em campo... E tem certos detalhes que você repara, você vê o ambiente. O Praxedes, quando sai do jogo, vai lá e dá um beijo assim na cabeça do treinador. Então, assim, vê que o ambiente tá legal. Isso conta muito, né? O campo você está vendo o que o time está fazendo. Os resultados estão aí, é só olhar. Então, a necessidade de ter uma sensibilidade muito aguçada para não estragar o momento, ou achar poderia estar melhor, ou até onde o Paiva pode levar o Vasco. Essa resposta não existe. Então, eu acho que o Botafogo passou na última temporada. Também ficou aí depois... Escorregando. Caçapa, que o Botafogo não tinha muito poder ali, né? O Caçapa ia ficar por um prazo curto mesmo. Mas veio um outro técnico contratado e era para melhorar a partir daí e foi ladeira abaixo, né? Então, mas o Caçapa não era o interino, né? Ele vem de fora. Para tapar um buraco, né? Bom, acho que no final, Marcela, o que conta muito é o resultado. Mas no final das contas vai ser isso. O presidente do Fluminense falou que o Marcão ia ficar até o final do ano. Deu 2 jogos, já falou, não é mais isso. Vem Mano Menezes, verdade. Olha, o Laruccia está falando nesse momento, técnico interino. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Vasco 2-0 em cima do Corinthians e o Vasco subindo na tabela do Brasileirão 2024. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React Plus.